Paz e graça aos irmãos, bem-vindo ao canal de Olho na Palavra, né? E hoje eu quero falar de algo interessante. Nós vamos falar de Lucas 16, 19 a 31, que fala sobre o rico e o Lázaro. E vamos entender melhor essa história ou esta parábola, né? Se realmente é uma história real que aconteceu, ou se não passa de uma parábola, uma narrativa alegórica, né, por meio de comparação e analogia. Vamos começar o texto que diz assim, Lucas 16, 19 até o 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, um totalmente rico, cheio de bens, e o outro totalmente pobre, cheio de chagas na porta daquele rico. 21. E desejava se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas, as suas feridas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vejam bem o 22 e prestem bastante atenção aqui nessa passagem, que diz assim, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. Aí sim já diz, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico foi para o inferno, e do inferno ele viu de longe Abraão e Lázaro, né? Teve uma visão dos dois, né? E clamando, no 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. 25. E olha que interessante. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida e Lázaro somente males. Este é consolado e tu é atormentado. Então você veja que há uma comunicação aqui entre o rico e Abraão. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Ou seja, ele disse, olha, tem um abismo entre nós aqui. Os que estão aqui não podem passar para lá, os que estão aí não podem vir para cá. Foi isso que Abraão disse. 27. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. E o final. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que alguns mortos ressuscite. Bom, finalizamos o texto. Agora vamos entender esse texto, se realmente é uma história verdadeira ou uma parábola. Primeira pergunta que eu faço para os senhores que dizem que isto é uma história literal. Quando morreu o rico, e também morreu Lázaro, diz o texto que ele foi levado por 2 anjos para o seio de Abraão, e o outro foi para a sepultura e para o inferno consecutivamente. Então 2 anjos pegaram literalmente esse homem e levaram ao seio de Abraão. Se a história é literal, os anjos teriam que ter pegado ele e levado para o seio de Abraão. Primeiro ponto, e muito importante que vocês entendam isso. Se essa história for verídica e literal, como muitos dizem, e não é, olha só o que eu vou falar. Quem está narrando essa história aqui é Jesus.
Então, senhores que dizem que Jesus vai voltar ainda para buscar sua igreja e julgar os mortos e os vivos, e haverá um julgamento, os bodes e as ovelhas, esses dois não vão entrar em julgamento, porque eles já foram julgados. Um foi para o inferno e outro foi para o seio de Abraão. Já estavam julgados. Mas esse não é o ponto mais contundente. O ponto mais contundente é que esta narrativa diz que ele, o rico, estava em tormentos. E ele estava conversando com o pai Abraão. Como conversando com o pai Abraão se Abraão já tinha morrido? Aí não é mais Bíblia, é Espiritismo, me desculpa. Como é que um morto vai falar com o outro morto que já estava morto? O Abraão já tinha morrido há muito tempo. E o mais importante de tudo é que Abraão ainda diz assim: tem Moisés e os profetas, eles que avisem. Como Moisés e os profetas? Vocês vão ressuscitar Moisés e os profetas para avisar aquele povo? Então é simples de entender que isso aqui não passa de uma parábola. Ah, Jesus estava contando várias parábolas e entre elas contou essa. Ah, o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa alegórica, por meio de comparação ou de analogia. Ele estava usando isso para fazer comparação. Então, simplesmente, Rico e Lázaro é uma parábola e não uma história verdadeira como a maioria diz. Ok, meus irmãos? Analisem com bastante carinho, tá? E nós vamos trazer mais estudos consecutivamente. Curtinhos, mas estudos bons para que vocês façam a sua análise. Paz e graça e muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de dar o like no canal, não deixe de seguir a gente lá, tá bom? Obrigado, paz e graça. E no final desse vídeo, meus irmãos, eu quero deixar uma explicação sobre o texto que nós lemos, para que haja um melhor entendimento. O primeiro ponto, nós temos que entender o que era o seio de Abraão na crença judaica. O que é seio de Abraão? Quando Jesus ele retrata disso, que o Lázaro foi levado ao seio de Abraão, né? O seio de Abraão, na verdade, é uma crença judaica. Ele se reflete na crença dos mártires judeus que morreram, à espera que depois da morte, Abraão, Isaac, Jacó iriam recebê-los a todos os antepassados. Ou seja, os antepassados deles, né? Então eles criam que o Abraão, Isaac, Jacó iriam receber eles. Eles ficariam aguardando no seio de Abraão, né? Que era pai para eles. O pai não era Deus, era Abraão, por isso que ele se chama de pai Abraão, né? Então o seio de Abraão nada mais é do que uma crença judaica. Então, segundo ponto, resumindo a parábola, né? Como é que nós vamos entender com quem Jesus realmente estava falando nessa parábola? No contexto, vocês vão ver que ele estava falando com os escribas e com os fariseus, né? Eles estavam questionando Jesus. Ele estava cercado de publicanos e de pecadores. E eles estavam zombando dele, diante da censura dele ao amor às posses e bens materiais. É claro que essa parábola foi direcionada a eles, assim como a figura do rico é uma representação perfeita desses próprios religiosos daquela época. Amém, meus irmãos? O rico representava eles, aqueles homens religiosos que só pensavam em bens materiais. Graça e paz, muito obrigado, irmão. Sigam o canal, deixem o like de vocês. Estamos juntos e até a próxima.